Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Hoje, lição de número 6, o nascimento de Isaac. Nós vamos estar meditando um pouquinho nesse estudo, só dando uns avisos. Hoje o presbítero Marildo, ele não está conosco, ele teve que ir socorrer uma família e fazer uma visita de urgência, aí por isso ele não está conosco, não estará conosco, amém? O presbítero Simar também nos avisa que vai estar trabalhando até mais tarde, aí por isso ele não está conosco, amém? Bom, esses são os avisos. Nós vamos com a lição de número 6, o nascimento de Isaac. Deixa eu me acertar aqui, hoje eu não trouxe slides, então a gente vai direto na revistinha, amém? O textuário diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18 até 18, 14, né? O texto do livro de Gênesis 18, 14 está inserido dentro do contexto da visita do Senhor. Ele diz assim, ele dá ele traz essa expressão: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Dentro dessa palavra difícil, ela é a palavra central, ela é uma da raiz hebraica, ela diz ipali, que vem de pali ou pala, que significa ser extraordinário, maravilhoso, impossível entendimento humano, difícil além da capacidade, né? Então aquilo que está falando com Abraão, né, a pergunta que está sendo expressa aqui, está dizendo assim: haveria uma coisa extraordinariamente impossível para ser feita, né, ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil demais? Jeremias 32, 27 diz também, usa a mesma expressão: haveria alguma coisa demasiado difícil para mim, né? Isso é algo que, de certa forma, quando a gente pensa, né? Normalmente os crentes já têm não, Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Mas e quando assim, Deus tem que fazer na nossa prova e na nossa luta? Será que é tão difícil Deus fazer alguma coisa para a nossa prova, no nosso questionamento, na nossa luta que a gente está passando? Porque é fácil quando a gente aconselha alguém assim: não crê no Senhor, Deus vai mover, Deus vai operar, e Deus é poderoso para fazer um milagre. Mas e quando o milagre tem que chegar na nossa casa, no nosso lar, nas nossas questões financeiras, do nosso lar, em relação a filhos, em relação a doença que às vezes não temos, o médico já determinou de uma forma, ou a família que está daquele jeito e a gente não tem, assim, né? E aí fica esse questionamento. Só que a Bíblia, ela é tanto para nós, né? Tanto para uma palavra para lá, quanto para cá. E algo que mais difícil do que falar a palavra a alguém é crer que ela é também para nossas vidas, né? E isso que é algo que precisamos a cada dia colocar dentro da nossa incredulidade, que Deus pode todas as coisas. A verdade prática, ela está expressando: Deus é onipotente e não há nada que Ele não possa realizar segundo a sua vontade. Que essa verdade esteja na nossa vida, que possamos vivê-la cada dia. Não há nada extraordinariamente difícil demais para Deus. Amém? Já vamos para a leitura bíblica em classe. Vou passar um pouco rápido, porque depois a gente tem alguns assuntos um pouco extensos para falar no dia de hoje. Bem, eu vou pedir para a irmã Sara fazer essa leitura, por favor. Gênesis 21, do 1 ao 7.
E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E quem chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Glórias a Jesus. Uma frase que Agostinho de Hipona ele escreveu, ele diz assim: Deus há de conceder o que pedimos para ampliar nosso desejo, a fim de que possamos receber algo maior. Deus adia conceder, dar a nós aquilo que pedimos para aumentar o nosso desejo de querer aquilo, porque a fim de essa espera por um milagre, para aquilo acontecer, né? E já algo que é interessante que ele que é descrito, que quando o Senhor vai falar, eles tiveram, de certa forma, um choque em relação à promessa, porque eles já não estavam lá tão bem. E aí, quando diz que é filho, né, a gente entende que tem todo um processo, né? Tem alguns processos que tem que acontecer e aquilo... E eles tinham que acreditar que vai haver um avivamento ali na situação. E já tinham passado anos. E mesmo depois de todo aquele tempo, eles tinham que acreditar que, né, vai acontecer. Né? Por mais que seja, assim, descrevendo, né, seja de certa forma assim, né, engraçado, mas ela vai dizer assim, depois o que era um riso, que ela diz assim, de espanto, de choque, se tornou um riso de alegria, como ela está descrevendo aqui. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Ou seja, quem que vai acreditar numa história dessa? Mas aquele que vê o Isaac correndo, o Isaac crescendo, assim, não é possível, e se rirá. Né? O que era um riso de espanto se tornaria num riso de glórias a Deus. Né? Aqui, quando Deus parece demorar, não é porque abandonou a promessa, mas porque está amadurecendo a fé para que o milagre revele mais a sua glória do que a nossa força. Outra situação, outro ponto que eu queria frisar antes de a gente entrar na introdução, é que realmente foi um milagre. Não tinha como, assim, eles podiam ter ouvido a palavra, e logo em seguida, né, Sara tivesse concebido, seria uma situação que entraria por, talvez, um choque, uma certa dúvida em relação assim, se foi ou não um milagre. Mas como se passou muito tempo depois, então não se houve mais, né, de dúvida. Era um milagre. Não teria como se não fosse um milagre acontecendo ali. Amém? Então, nós vamos para a introdução. Vou pedir para irmã Kelly ler para nós a introdução. Nessa lição, veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a soberana vontade. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Aleluias, amém. Nada e ninguém pode impedir. Só para deixar
o versículo. Vou pedir para o diácono Fernando ler. Lê para nós Romanos capítulo 4, do 18 ao 22. Pode jogar aqui, se for mais fácil. Romanos 4, do 18 ao 22, que é... Eu não falei o versículo, mas esse é o versículo. 4, do 18 ao 22. Em nenhum momento... Está saindo? Ah, tá. Em 4, nenhum momento 18. a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e, com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Até o 20? Você leu do 20? Eu li do 20... Ah, perdão. É eu o li do 20. 18. Do 18 Eu vou ó. ler agora do 18 agora. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e, com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Aleluia. Então, veja que Deus, ele olha como que reage o nosso coração. A nossa forma de nós crermos, a nossa forma de nós reagirmos e permanecermos diante de uma palavra. Nem toda palavra que Deus vai dar vai ser um profeta se levantando e falando dessa forma, daquela forma. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração com a palavra de Deus aquilo que ele precisa orientar as nossas vidas que há de acontecer. E ela vai formar uma convicção no nosso coração de tal forma que ela vai marcar. Só que a manutenção, a gente manter aquela fé, né, daquela forma, cabe a mim e a você. Assim como Abraão, né, ele está descrevendo aqui que ele recebeu a palavra, ele se alegrou na hora, ele creu que, ainda que já a idade fosse avançada, a Bíblia vai falar que ele não duvidou da promessa, mas ele foi fortalecido dando glórias a Deus. Por quê? Isso fala muito conosco. Porque nas nossas vidas, não diferente, hoje nós cremos, né? A pessoa que oscila muito, né, na sua fé, hoje ela crê, amanhã ela está enfraquecida. Hoje ela está e amanhã ela não crê. Hoje ela crê, amanhã, assim, oscila muito. Não é sobre nós sofrermos alguma coisa, mas é a oscilação da fé. E esse é um problema. Precisamos manter a nossa fé no Senhor. Assim como aquele hino. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e continuamos crendo no milagre e na direção e na palavra que Ele colocou para as nossas vidas. Então, quando a gente vê diante de uma situação, damos glórias a Deus, honramos ao Senhor, fazendo, porque independente se aquilo que nós precisamos acontece ou não acontece, Deus continua sendo o mesmo Deus, bondoso, amoroso, misericordioso e poderoso para fazer milagres. Ainda que eu não recebi a cura, Deus, ele é poderoso para curar. Deus, ele é poderoso para fazer, né? Mesmo que ainda a gente não veja ali uma situação, uma resposta de Deus, ele é poderoso para falar e dar uma direção para a nossa vida ou para a vida de alguém. Deus continua sendo Deus. Louvado seja o Senhor. Então, que venhamos a dar glórias a Deus a cada dia, fortalecer a nossa fé confiando no Senhor. Amém? Vou pedir para a irmã Meire estar lendo o primeiro ponto, o primeiro tópico.
as consequências da impaciência de Sara. O nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaque nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome ao seu filho. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaque, no hebraico, significa riso, certamente porque ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho, e Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Aleluia. Então aqui ele está falando aqui, Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontraram. Né? Receber algo além daquilo que eles tinham capacidade. Eu disse, meu Deus, né? Meu Deus, eles praticamente entraram em choque. Né? Na psicologia eles falam assim sobre um chamado de riso de incongruência. A teoria da incongruência afirma que o ser humano ri quando encontra algo que rompe totalmente a lógica esperada. Eles, na cabeça deles, não tinham como, né? Mas Deus fez. Assim como, quando, eu não sei os irmãos, mas quando a gente recebe algo que você não espera, sabe? Eu não sei os irmãos se já aconteceu, mas conosco já aconteceu de gente que nos abençoou de alguma forma. E a gente não está esperando aquilo ali, né? E a gente está aflito, né? Não sabendo de onde, assim, como sair daquela situação, e uma pessoa vem assim, inesperada, improvável, talvez não seria a pessoa que iria te abençoar, e ela aparece diante de você e ela é usada por Deus para te abençoar. Você espera de qualquer outra pessoa, mas não, aquela na lista seria a última. Aí essa pessoa aparece e você assim, não é possível. Aí fica aquela incongruência assim, não é possível, é totalmente fora. E ela não abençoa com um mínimo, mas abençoa de uma forma assim a suprir ou de, né, trazer algo. Né? Então foi esse tipo de riso que eles tiveram, um riso de choque, assim, sai da lógica deles, eles, né, terem um filho. Como o diácono leu, né? A palavra mesmo vai falar assim que Abraão, ele creu, mesmo sabendo que estava tudo morto ali na vida dos dois. Está tudo morto. Está tudo morto. Mas ele creu. É possível, de alguma forma. Outro detalhe que eu acho importante revelar, Abraão, né? Ele vai estar... Quem trouxe a lei do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, vai ser Moisés, certo? Moisés vai nascer lá no Egito, bem depois, ele muitos tataranetos depois de Abraão. Então, a lei que regia, que veio aparecer, os 5 primeiros livros que a gente vai ter como lei, como orientação, né, como lei do Antigo Testamento, vai aparecer somente depois. Na vida de Abraão, Abraão não tinha essa lei. Ele tinha os costumes da época e ele tinha, de alguma forma, alguma regra ou princípios que Deus, de alguma forma, inseriu na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente traz uma palavra pesada em relação àquilo que ele fez, né? Mas a gente não vê ou não olha sobre o contexto que ele vivia. Sim, por mais que na consciência dele ele tivesse entendimento que aquilo não, ou que isso ou que aquilo não era errado, ele não tinha uma palavra para dizer assim, não, isso não é errado porque a palavra fala isso. Ele não tinha essa expressão. A palavra fala isso. Ele não tinha isso. Porque a palavra mesmo veio aparecer de forma escrita quando veio Moisés. Então, para ele tinha a orientação dos seus pais, da cultura que ele recebia, daquilo que Deus mesmo instruiu ele diretamente.
mas não que ele tivesse uma escritura nas suas mãos para ele. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê ele tendo um filho, né, com Agar, fica de certa forma, mas na época aquilo ali acontecia, tanto que Jacó vai ter a mesma atitude. Esaú, o seu irmão, vai casar também com mais de uma mulher. Então, tem esse tipo de acontecimento que acontecia. Tanto também em Gênesis capítulo 15, quando Deus vai fazer o pacto com Abraão, né, a palavra vai falar que eles pegaram os animais, racharam na metade, abriu-se cada metade para cada lado e Abraão ficou esperando Deus vir, e Deus veio e passou no meio daquelas partes para selar o pacto com eles. Não se tem na orientação em Moisés, né, nos livros, falando que o pacto seria dessa forma. A gente não, a gente tem depois os pactos sendo feitos com sangue derramado de animais específicos e feita toda uma cerimônia para ser feito uma aliança, um pacto ou uma apresentação. Mas então, todo cerimonial e todo ritual, né, da parte que Deus havia estabelecido vem ser depois. O pacto que Deus faz com Abraão é de acordo com a cultura da época e de acordo com aquilo que Abraão entendia que era feito daquela forma. Um pacto de metades, né? Um pacto, assim, a gente fez um acordo de metades. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte. E a gente tem uma aliança nessas duas partes. Então, dentro do contexto que ele vivia, ele tinha essa situação. Não se tinha uma palavra escrita, ele tinha uma orientação pela família e pela cultura, e ele precisava ir de acordo com aquilo que era orientado. Mas, mesmo assim, né, ele vai conhecer um Deus totalmente fora daquilo que ele estava acostumado. Fora de ser um Deus criado, um Deus de madeira, um Deus de pedra, um Deus dos seus ancestrais, das suas famílias, né, da Babilônia, fora da Mesopotâmia, aliás, da Mesopotâmia, né, fora de todos aqueles deuses, ele vai conhecer um Deus que fala com ele, que conversa com ele e faz um milagre na vida dele. Não sei os irmãos, mas eu não nasci em berço evangélico, eu me converti. E para mim também, quando eu vim a conhecer o evangelho, para mim foi assim, que Deus é esse que faz isso e que orienta? Que Deus é esse? Porque até então, a ideia que eu tinha de Deus era deuses que apareciam, né? que eram montados. Como eu sou filho de japonês, para mim, assim, é um Deus para cada coisa. E assim era formada a cultura na cabeça da gente. Há um Deus para cada coisa. Você quer dinheiro? Tem um Deus específico. Você quer saúde? Você tem um Deus específico. Você quer ter filhos? Quer ter uma prosperidade nessa área? Você tem a quem se inclinar. Quando aparece o Senhor para a minha vida, ele vai, e assim eu vou ser evangelizado, eu vou conhecer um Deus que só a ele nós vamos pedir. E entra em choque toda a cultura. E é necessário a gente abandonar todo e qualquer tipo de conhecimento para receber. Assim como Paulo vai dizer assim que tudo aquilo que ele recebeu e que ele se orgulhava, ele vai considerar como esterco para receber a Cristo como fé no único que é poderoso para salvar, né? E assim nós vivemos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Salmo 126, eu vou pedir para minha esposa estar lendo. Lê para nós o Salmo 126. Uhum. Bem, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes.
Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluias. Aqui é bem a expressão que a gente estava falando sobre a questão do riso, assim como, né, o povo que foi levado cativo para a Babilônia, quando eles regressam, junto com Esdras e Neemias no retorno, eles escrevem esse salmo dizendo isso, né, trazendo isso, assim, como que é possível? Era impossível isso, porque eles já estavam, né, em cativeiro tantos anos, mas o Senhor, ele fez isso, e essa expressão que eles dizem assim, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, e aí ele traz essa alegria. E traz ainda o final dizendo assim, né, trazendo uma esperança e essa convicção que ainda que as coisas dão erradas nos dias de hoje, ainda que a gente esteja vivendo tempos que são, né, não são favoráveis, né, aquele que anda chorando, né, mas firme, fiel, lançando a sua semente, certamente retornará trazendo os seus molhos. Aquele que não desiste de continuar fazendo aquilo que é necessário ser feito, ele certamente será recompensado, né, colhendo, né, o fruto daquilo que ele plantou um dia. Por isso, nas nossas vidas, ainda que não estamos passando dias, né, favoráveis, ainda que venha estarmos passando algum tipo de lutas, né, essa luta não é para nós perdermos a fé. Pelo contrário, dando glórias a Deus, nós nos fortalecemos, avançando, tendo a certeza que Deus, ele é poderoso para fazer um milagre. Amém? Vamos para o ponto 2. Meu Deus. Ismael zomba de Isaac. Eu vou pedir para a irmã Andrea, lê para nós o ponto 2, por favor. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos do seu plano de entregar Agar e a serva egípcia para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida, criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaque, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Isso. Né? E depois do nascimento e crescimento de Isaque, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Isso aqui é a consequência de algo que ela plantou lá atrás, né? Então vemos que não foi uma questão assim, na história assim, Agar concebeu de Abraão desse plano mirabolante, esse plano, né, das galáxias, essas ideias deles terem um filho pela empregada. Depois eles não, assim, ela não vai ser expulsa, ela vai ser, lembra da história? Vai falar lá que ela, né, Sara começa a maltratar ela, e aí ela vai sair, e ela vai chorar, e Deus vai mandar assim, volta lá, te humilha, pede perdão, e volta para lá. Aí ela volta, concebe, tem filho Ismael, e depois Sara vai ter, né, e o Isaac. O Isaac nasce, e o filho, o Ismael, vai começar a zombar deles, ou seja, vai começar a tratar eles mal. O Ismael era mais velho, e mesmo assim, né, ele não respeitou essa questão. Algo que acontecia ali, se a gente for parar para analisar, quem era a esposa? A esposa era a Sara. Então, a Agar era a empregada, né? A Agar era empregada, Sara era esposa. Agar queria, de alguma forma, ter direitos de esposa,
talvez, né, não concedia, ou fazia de alguma forma trazer ciúmes, ou trazer inveja, ou trazer algum tipo de humilhação para Sara. E o filho, né, e aqui acho isso importante ser frisado, que aquilo que os pais fazem, os filhos vão refletir. Tem, assim, quando a gente lida com as crianças, normalmente a gente olha assim, os pequeninos, para a gente saber como é que são os pais, a gente vê a atitude dos pequenos. Ele é batata, é certeiro. A atitude das crianças, como elas falam, como elas agem, como elas reagem, reflete bem como que os pais ensinam, fazem ou tomam as suas atitudes dentro de casa, porque elas transmitem direto. Ismael, da mesma forma, aquilo que Agar falava, fazia ou tomava alguma atitude, Ismael recebeu, absorveu e transmitia. Porque a criança, por si só, ela não teria essa atitude se alguém não despertasse ela a consciência e o entendimento que aquele outro é um adversário e que ele precisa ser maltratado. Então, é uma consequência de um pecado que foi lá atrás, foi feito, ainda que na época era comum, como eu havia falado, ainda que na época acontecia esse tipo de situação em que a própria a senhora, né, a empregada era colocada para ter filhos, né, ainda que tinha aquilo ali, Deus de forma alguma havia estabelecido ou falado para Abraão tomar essa atitude, ou para Sara tomar essa atitude. Mas eles resolveram dar uma ajudinha para Deus, e agora eles estão colhendo essas consequências. Né? Não é porque que todo mundo faz que é o correto, mas temos que tomar cuidado com cada atitude, avaliar pela palavra de Deus, se isso é aprovado diante de Deus ou não. Se não é reprovado diante de Deus, é reprovado diante de Deus e não tem negócio. Não há argumento contra aquilo que Deus não aprova. Se Deus condenou, Deus condenou. Não é porque todo mundo faz, é que nós podemos fazer. Ah, mas todo mundo é assim. Não. Né? Quando era jovem, né, tinha um grupo de jovens da igreja. Mas o que acontecia? Acabava o culto, era em torno de 11 horas, os meninos pegavam o carro, tinha 1, 2 que dirigiam, eles pegavam o carro e sumia. Vamos com a gente? Vamos aonde? Não, a gente vai ali. Vai ali aonde? Nós vamos ali fazer o quê? Vão tomar refrigerante, comer McDonald's? Não, a gente vai ver umas pessoas. Ver umas pessoas quem? Nós estamos da igreja, gente. Vocês querem ver o quê? Está todo mundo aqui. Vocês querem... Não, a gente vai ver. Aí os meninos falam assim, não, é que a gente vai ver umas meninas lá. Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. E aí, eu era o crente, sabe? O crente da história, o chato ainda. Era 3 que tinham carta, né? O restante dos outros 5, ninguém tinha carta. Era 3. Eu era um deles que tinha carta. Eles queriam que eu fosse junto porque eu tinha carta. E eles disse, vamos com... Não. Eu disse, tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Ah, seu chato. Fica aí, então. Eu disse, eu vou dedurar vocês. Eu vou dedurar vocês. Se vocês forem, eu vou dedurar vocês. Eu era de maior, né? Eu que tinha o celular. Na época não era smartphone, mas eu tinha o celular e o outro rapaz tinha o celular. Vocês não voltarem em meia hora, deduro vocês. Ai, Jesus. Aí tinha vezes que eles não voltavam, assim, pode ligar lá e chamar eles. E eu dedurava mesmo. Dedurava. Porque se está errado, está errado. Não tem negócio. A gente não brinca com o pecado. Não devemos brincar com aquilo que... Porque ainda que a gente não saiba, mas o inimigo, ele trama laços para nos pegar. E às vezes uma atitude, um momento só, né, de passividade com o pecado, com o erro, gera transtornos que vão reverberar. Abraão, assim, a gente quase não vê ele na história. A gente vê a situação Agar e Sara, Ismael e Isaac. Sempre nessa história. E Abraão? Abraão, nessa história toda, quando Sara falou assim, tive uma ideia, vamos tirar a filha da Agar.
ela é mais novinha aqui, tá em condições. Aí o bonito não achou ruim, né? Foi passivo nessa situação. Aí de uma situação gerou um filho que agora eles têm que lidar. Por isso, nas nossas vidas, não flertamos com o pecado, não damos vazão para o pecado. Temos que tomar cuidado, porque pode trazer transtornos e tristezas por muito tempo, né, contra as nossas vidas. Outra situação também, quando a gente vê a questão aqui, né, Agar passou a menosprezar, sem dúvida que chegamos, por ser estéril. E depois, aqui que fala. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos do seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares, ou seja, eles estiveram numa ansiedade, né? Temos que tomar também cuidado com essa questão de ansiedade, do aquilo que eu quero para ontem, quero para logo, eu quero para agora, porque quando a gente quer o que eu quero aconteça no tempo que eu quero, pode não ser no tempo de Deus, pode não ser na ocasião que Deus está estabelecendo. Por isso que temos que tomar cuidado, toda atitude que nós vamos fazer, toda orientação para o que a gente vai orar, vai buscar a direção de Deus. Se Deus não falar, Deus não falou. Deus não falar, Deus não falou. Deus disse sim, Deus disse não. Deus disse sim, amém. Deus disse não, é não. E se Deus não disse nada, nós continuamos orando, até Deus dizer o sim ou não, né? Mas tomarmos alguma atitude pode ser muito ruim para as nossas vidas, né? Precisamos tomar esse cuidado. 1 Coríntios capítulo 2, 12 ao 16. Eu vou pedir para a irmã Regiane ler essa palavra para nós. 1 Coríntios capítulo 2, do 12 ao 16. Primeira Coríntios, capítulo 2, 12. Isso. 2, 12. 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso. Até o 16, perdão. Sim? Isso. 12, 13, 14, 15 e 16. Assim, quase também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito e de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se desconhecem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa
instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Isso. Glórias a Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, que nós temos o Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas para nos ajudar a discernir e a ouvir a voz de Deus. Ele está explicando aqui, eu não prego com palavras de sabedoria humana, não são dessa forma, não é só eu pego a receita do mundo, a receita do que está todo mundo falando e coloco para viver a minha vida dessa forma. Mas eu tenho a voz do Espírito Santo que fala comigo e me ajuda a discernir, ou seja, separar do que é certo do que é errado. E esse entendimento, essa mente está em nós, para nós discernirmos aquilo que devemos fazer, se sim ou se não, né? Ou fazemos, mas em todo tempo fazemos a vontade de Deus. Por isso que ele vai dizendo assim, que para o mundo, para os homens, parecem loucura, porque não podem entendê-las, porque as coisas que são faladas, elas são discernidas espiritualmente. Mas ele vai dizer assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Ainda que nós não temos, né, ninguém pode instruir a Deus, falar por que Deus fez ou faz dessa forma. Nós temos, pelo contrário, né? Nós temos a voz de Deus que fala com as nossas vidas e vai nos dar a direção e clareza para entendermos o que é certo, o que é errado, o que convém ao cristão, o que não convém ao cristão. Porque os homens, eles normatizam as coisas, né? Tem gente que não fuma, não bebe, não se droga, mas para mentir é uma coisa, fala mentira descaradamente, não adultera, mas para ele criar uma intriga dentro de um círculo, para fazer mal a outras pessoas, falando, criticando e causando contenda, é terrível. Então, né, ainda que a pessoa venha para a casa de Deus, ainda que esteja na igreja, ainda que ela se sinta assim, eu sou o mais santo entre todos aqueles homens, né, ela por si só comete os seus erros, ela por si só. Por isso que Jesus repreendia os fariseus e escribas. Vocês, né, engolem, eu falo assim, vocês engolem um camelo. Mas quando é para os outros, a peneira de vocês é tão fina, que qualquer detalhe, no tamanho de um mosquito, vocês pegam na vida dos outros. Para criticar e para fazer para apontar na vida dos outros, eles são profissionais. Mas para olhar para si mesmo, tem essa dificuldade. Já o Espírito Santo que está em nós, nos faz ao contrário. Em vez de a gente ficar olhando para o defeito dos outros, ele fala assim, o que tem de Cristo dentro do nosso coração? Qual a mudança que ele faz dentro das nossas vidas, né? Que mudança que fez. E por isso, nós devemos tomar cuidado em todo tempo, estarmos, né, vigilantes para não cairmos no laço do inimigo. Um desvio, um vacilo, uma deslizada, e aí eles têm um Ismael aparecendo. Gálatas capítulo 6, deixa eu pegar aqui. Gálatas capítulo 4, 4. O apóstolo Paulo também vai usar a situação de Agar e de Sara para tratar. Olha só o que diz aqui. Gálatas 4, 29. Mas como então aquele que era gerado... 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aqui, o apóstolo Paulo, ele usa a situação de Sara e de Agar para trazer uma comparação para o tempo dele e dizer assim, olha, os filhos do mundo, né, os não crentes,
eles vão tentar de alguma forma se inserir na nossa vida para a gente ser parecido com eles. Vão perseguir a gente, vai dizer assim, você, não tem problema você falar isso, não tem problema você fazer isso, não tem problema você viver dessa forma. Eles vão perseguir os filhos dos crentes, ou os crentes, para de alguma forma tentar colocar algum tipo de laço, sendo eles usados pelo inimigo. E aí ele vai trazer essa consciência para a igreja, né, que está na Galácia. Ele vai dizer assim, não, mas olha, nós somos filhos da livre, ou seja, vocês são os filhos de Deus, vocês são, né, os crentes, vocês têm que tomar atitudes diferentes, vocês têm que ter essa consciência de liberdade, que vocês não são mais escravos do pecado, mas agora são livres em Deus para tomar as atitudes. Amém? Vamos seguir adiante. Ponto 3, pedir para o presidente Maurício ler para nós. Por favor. Ponto 3. Amém. Sara pela a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que há críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação é muito triste. Deita fora esta serva e o seu filho. Amém? Aqui Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Aqui eu vou parar vou ganhar um pouco de tempo aqui, porque vai falar um pouco mais sobre algumas coisas interessantes. Quando a gente vê a situação, né, que eu estava falando, Agar, ela é empregada de Sara, né, e o filho, ela é de Abraão também. Abraão, a palavra vai falar que ele se doeu, né? Ele se doeu por causa do menino, por causa de Ismael, ele se doeu, assim, despedir eles, né? Porque Sara pediu assim, expulsa eles e manda embora. A separação ou, né, o afastamento deles de todo não é ruim. Por quê? Porque não é um relacionamento aberto. Agar não é esposa também junto com Sara. Ela continua sendo a empregada. Então, algo que eu acho interessante de se falar, né, hoje em dia, eu ouvi de pessoas, elas mesmas falando assim, porque a gente tem um relacionamento aberto. Quando eu ouvi a primeira vez, assim, eu não entendi. Eu disse, o que é relacionamento aberto? Não, a gente é casado, mas ela vai ter assim, se ele tiver outro relacionamento, eu não me importo. E se eu tiver um outro relacionamento, também ela não se importa. Mas a gente vive assim. A gente é casado, paga as mesmas contas, divide e tudo mais, mas a gente tem um relacionamento totalmente aberto. O que dentro da palavra de Deus, isso é condenável. Porque o Senhor, Ele nos fez para sermos uma carne só. Não há espaço em nenhum versículo falando sobre um terceiro relacionamento dessa forma. Mas hoje em dia acontece muito por causa que o homem resolveu, pelo pecado, pela perversão do seu ser, ele tomar certas atitudes, de forma que não se tem um compromisso estável, mas sim um relacionamento aberto. Ou seja, né, a gente vai eu não preciso ter total compromisso com você, uma pessoa não tem que ter total, assim, as dificuldades eu lido com ela, se não der muito certo, eu fico com a outra pessoa, e assim fica essa bagunça que hoje em dia está. Por que famílias sofrem?
porque muitas vezes não se tem posicionamento em relação, né, aos princípios e aquilo que a palavra mesmo vai orientar. E diante dessa situação, o fato de Sara falar expulsa Agar e o Ismael, provavelmente trouxe alguma inveja, algum tipo de ciúmes, além da questão da humilhação. Deus não disse não e nem repreendeu a atitude de Sara, mas antes falou para Abraão: Abraão, ouve a tua esposa e manda eles embora. Quanto à tua preocupação com o menino Ismael, ele também será uma nação. Então, libera, porque o relacionamento de vocês, ele é sagrado, é vocês dois. O nosso relacionamento, o nosso casamento, né, a nossa vida em família, ele é sagrado sim. E devemos zelar pelo nosso casamento, pela nossa família, pelo cuidado um para com o outro, né, e não aceitar de forma alguma esse tipo de entendimento. Né, esse tipo de conceito de relacionamento aberto que hoje em dia está em moda. É estranho, mas é uma verdade. Outra questão. O caso de Ismael também é um caso de paternidade extraconjugal. Aliás, os irmãos que quiserem os versículos, Gênesis 2, 24, né? Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 1 Coríntios 7, 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A gente está falando sempre sobre algo duplo, não tem esse tipo de entendimento. Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém? Esses são os versículos. Né? O caso de Ismael também é um caso de paternidade extraconjugal. Outra questão que aparece aqui também é que Agar, ela se torna, né, mãe de aliás, Abraão vai ter um filho, né, de um relacionamento extraconjugal. E acontece, assim, hoje em dia, a gente vê muitas famílias que acontece isso, né? Só que apesar de ser Agar não ser a esposa, Ismael não ser ali, no caso, filho de Sara, né, do casamento deles, não retira de Abraão o cuidado que ele tem que ter como pai sobre a criança. Né? Ele ama o filho, mas ele despediu eles, né, com um odre, uma bolsa d'água e um pedaço de pão. Simplesmente assim, vou embora. E largou eles dessa forma. Não se teve um posicionamento de pai, de cuidar do próprio filho, ainda que não seja da atual esposa, não teve. E é errado, porque ainda que seja de outro casamento, ainda que seja de outra, né, de uma outra situação, né, se é o nosso filho, então devemos sim temos que ter essa atitude de cuidar. Isso, né, por isso que o autor diz assim, é muito triste a resolução dessa situação, é muito triste, porque ele simplesmente despede ela assim e acaba que ela segue o caminho dessa forma, né? E de forma alguma isso é margem para assim a gente tomar. Os irmãos não vão ter, mas de forma alguma é margem para ter algum tipo de direito de dizer assim, então um filho da outro relacionamento eu não vou ter responsabilidade, de forma alguma. Né? Se são os nossos filhos, devemos tomar o cuidado, né, de cuidar. Né? Deus nunca falou dessa forma. O maior exemplo, eu achei interessante, escrevi isso aqui. O maior exemplo de padrasto que cuidou do próprio da criança, né, ele sendo só padrasto, ainda que seja só padrasto, é José. Jesus não era seu filho biológico, mas José assumiu a paternidade legal, protegeu Jesus da perseguição de Herodes, ensinou-lhe uma profissão, porque ele trabalhava
carpintaria com seu pai e criou com o mesmo amor e responsabilidade que dedicou aos seus filhos biológicos que vieram depois. Isso mostra que para Deus a paternidade vai muito além da genética. Ela se consolida no cuidado, na proteção e no compromisso diário. Então, temos os nossos filhos, é algo que Deus nos prometeu, algo que Deus nos concedeu e devemos cuidar com zelo, com carinho, né, e não sermos omissos. É um caso também de abandono, de omissão da parte de Abraão, que não teve essa atitude. Né. Outra questão também aqui. A lei, né, na antiguidade era comum acontecer a morte do cônjuge, separações e novos casamentos. Por isso Deus criou leis para proteger os filhos e evitar que aqueles de um casamento anterior fossem esquecidos, maltratados ou deixados de lado dentro da família. Então, na lei de Moisés tinha, onde que está? Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Vou pedir para a irmã Sara estar lendo isso aqui. Deuteronômio 21, 15 ao 17. Pedi para a irmã Edna lá ler o Salmo 127 e 3. (21, 15 ao 17). 21, 15 ao 17. Que era um princípio bíblico. Se um homem tiver duas mulheres a preferir uma delas, as ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai e o direito do filho mais velho que lhe pertence. Amém. Então Deus estabeleceu até na lei de Moisés, estabeleceu assim, ó, nasceu primeiro, aí porque você gosta mais da outra, você vai tirar o direito desse menino, passar para esse aqui, e esse aqui vai ser o primogênito, e esse aqui vai ser um bastardo na sua família. De forma alguma. Deus vai falar assim, o direito dele é dele, você dá o direito dele, e do outro vai ser a parte que lhe cabe. Mas, de forma alguma, né, o Senhor tem um princípio de tirar desse e colocar naquele por favoritismo. Mas não, para proteção e por respeito e também por uma questão de amor para com todos, né? O Senhor ele não ama mais a um do que ao outro, mas ele entende que todos devem ter o direito da vida. O Senhor ele concede a bênção de acordo com a lei. Não mudou a lei, ou não há lacunas dentro da lei do Senhor em relação a essa questão. Ele diz assim, a todos devem ter, né, o direito de serem cuidados, de terem, porque são crianças, são filhos, e eles têm o direito de serem cuidados. Né? Salmo 127, 3. Isso, tem para nós, só para... Isso. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Isso. Então, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Então, né, independente, não fala assim se é da esposa atual, se é de um relacionamento antigo, depois, extra, né, não importa. Né? Aos filhos são herança do Senhor, então devemos cuidar de todas. Né? Outra questão também, e bem explícita, é a questão da infidelidade
conjugal. Aqui acontece, a Sara tem, apesar de ela ter tido a ideia, né, se formos analisar, é um adultério, no caso. É um adultério concedido pela própria Sara, né? Ela dá a ideia de fazer daquela forma. Depois ela acha ruim que ela abriu a mão de um direito dela, né, para conceder permitir algo com a próxima. Depois ela sente essa questão, né, de ver dessa forma. Mas não que na época tratava dessa forma. Mas, se a gente for ver... Isso. Para nós, né, o Senhor vai depois estabelecer a lei, mas para a época era comum esse tipo de atitude. Quando a gente vê os filhos de Jacó, se a gente for, né, analisar os filhos de Jacó, né, são duas mulheres, Leia e Raquel. E não é só das duas que nascem as crianças. Vai nascer da serva de Leia. Então, assim, na época, para eles não se tinha uma lei específica dizendo assim, isso é adultério, isso não é adultério. Então, tinha-se o costume de fazer dessa forma. Mas o costume era mais em relação assim, a senhora não tinha condições de ter filhos, pedia para o marido ter relações com a empregada e assim ela ter filhos para ter ao colo. Desse entendimento é que se tira esse tipo de entendimento. Mas nunca foi a vontade de Deus, nunca foi o direcionamento de Deus, porque até mesmo na questão da esterilidade de Sara e de Abraão, Deus deu um jeito e poderia dar um jeito. Deus nunca planejou dessa forma, né? Deus havia dito para Abraão, você vai ser pai de uma multidão, você vai ser pai de uma multidão de pessoas. Mas a gente não vê de forma alguma Deus falando assim, e vai ser de Agar. Mas como aconteceu, Deus não retirou por direito, por causa da palavra que ele havia dado a Abraão, Deus não retirou o direito de Ismael ser também uma nação. Ele abençoou também Ismael a ser uma nação. Só que aí, quando a gente leu em Gálatas, aqui, Gálatas 4, ele vai descrever lá que, assim, e os filhos de Ismael perseguiram os filhos da promessa, ou seja, se tornaram inimigos, né? E as batalhas, trazendo uma alegoria, trazendo uma forma de entender, assim, que se tornou adversários. Deus não retirou a bênção de ser eles também uma nação, porque ele havia dado a palavra para Abraão, mas se tornou em consequências ruins. Depois que veio a lei, né? Depois que veio a lei de Moisés e assim, o entendimento, né? A claridade de entendimento da palavra, a gente entende que o casamento é um matrimônio, né? De um homem e de uma mulher. E é isso, o matrimônio é isso, né? Sim. No Oriente Médio. Uhum. Sim. Ainda hoje, no caso de vários lugares. Para chegar. Porque realmente é complicado. Porque, assim, olhando assim, pela cultura da época, não era adultério. Mas entendemos hoje, né, pela menção da palavra mesmo, que a gente tem. Cadê os textos? Aqui. Pelo entendimento
de Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Se torne uma só carne. Não é uma só carne com três, né? A gente... Gênesis 2, 24. Né? Entendeu? Né? Eles se unem, eles se complementam. Eu acho que o cooperador Márcio ele fala isso aí. São dois que se complementam, né? Eles são dois que se complementam. Esse é o entendimento. Hoje em dia, realmente, ainda tem muitos, né, não cristãos. Eles são pessoas que, assim, que têm esse entendimento. Tem várias leis, né, mas não temos esse entendimento. A palavra de Deus não nos dá esse tipo, não dá de forma alguma lacuna para chegar a esse tipo de entendimento. Deus fez o homem e fez a mulher e fez assim para serem uma só carne e ponto, né? Então é uma questão também de adultério, podemos entender. Outra coisa, Jesus, sabia que ia enroscar aqui, mas só passando rapidamente, a questão de separação, né? Já que entrou em a questão de separação. Quando que a Bíblia fala, como que a gente tem um entendimento, né, da questão de separação? A separação a gente tem só em dois motivos, né, para a gente ter, diante da palavra de Deus, condições de separar. Qual que são? O adultério e quando o marido ou a esposa não crente resolve abandonar a pessoa por causa da fé. É só nessas duas condições. Senão, ela não dá direito. O que acontece? Mas e quando acontece o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, né, sobre a questão de... ele diz assim, quem ficar sem casar ou reconciliar-se. Né? O que acontece ali? Ali, no caso, temos um entendimento assim, quando a pessoa sofre abuso, ou a vida dela se torna um risco, né? A vida, aqui, eu vou ler, é mais fácil. Né? Embora a palavra abuso não pareça nos textos antigos como terminologia, como uma palavra, né? Muitos teólogos e conselheiros cristãos baseiam-se a separação protetiva em princípios bíblicos mais amplos. A preservação da vida e da dignidade. A Bíblia ordena o cuidado, o amor sacrificial, segundo Efésios 5, 25. E a santidade. O abuso físico ou psicológico grave viola gravemente esses mandamentos. Então, se é concedido separação sem divórcio imediato, né? A pessoa se afasta por causa de proteção, por causa da integridade física da pessoa. Paulo menciona a possibilidade de uma pessoa se separar com a orientação de ficar sem casar. Então essa pessoa ela é afastada daquele que poderia matá-la, né? Para tomar o cuidado. Mas a questão de separação, de divórcio, ele é quando tem o adultério ou o que não é crente, ele abandona, né, o casamento, ele abandona. Dificilmente, assim, é mais difícil isso acontecer, mas por quê? Porque um dos cônjuges se tornou crente, ele ficou admir. O erro que ele cometia, ele vai ser transformado, ele vai ser uma pessoa transformada dentro do seu lar. Mas a Bíblia vai trazer, né, em 1 Coríntios 7,15, para dizer, mas se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Né? 1 Coríntios 7:15. Então, nesses dois casos, o divórcio ela está baseada na nossa declaração de fé, na página 205, se os irmãos depois quiserem olhar. Deixa eu abrir aqui, para não ficar nas minhas palavras.
página 205. 204, 200 aqui. Aqui. A 204, casamento é um matrimonial. Diz no final da página 204, diz assim: a dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos: morte, infidelidade conjugal e deserção por parte do cônjuge descrente. Aí temos os textos aqui também, que fala... que vai falar Mateus 5:32, Mateus 19:9 e 1 Coríntios 7:15. Amém? Amém? Então vamos adiante. Abraão tem que tomar uma atitude. Como já foi mencionado, eu vou passar esse ponto 1, Isaac é desmamado, e vou ler até o ponto 2, a zombaria, porque ele se complementa e a gente já comentou, tá? É isso. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Segundo os historiadores, naquele tempo a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente tudo estaria normal, mas era puro engano. A zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação. Bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse a mãe e filho. Então, no caso aqui, eles vão dar um banquete, né? A Bíblia vai falar, Gênesis 21:8, que eles dão uma festa no desmame, porque era costume da época. Quando a criança atingia os 5 anos, eles faziam uma grande festa, como se fosse uma festa de primeiro ano para nós. Por quê? Porque a criança, na época, por causa das condições da vida, né, da época, era muito difícil as crianças passarem essa primeira fase, né, delas, né, de serem crianças, são muito frágeis e poderiam ser facilmente, né, mortas. Então, quando ela desmamava, que ela poderia comer alimentos sólidos e já está se preparando para uma vida adulta, então eles marcavam essa transição, essa transição de fase com uma festa. E eles foi a festa. Só que aí, o que acontecia? Apesar de eles estarem dessa forma, acontecia que, a palavra vai falar que Ismael passou a zombar dele. O que podemos tirar disso? É que muitas vezes, a gente vê hoje não diferente, tem muitos casos em que assim, tem gente que faz festa de uma forma, mostrando para todo mundo uma situação, mostrando uma festa uma vitória, nós conseguimos, nós alcançamos, mas por trás daquilo ali tem toda uma situação não resolvida e eles passam a sofrer com aquilo ali. Para os nossos dias, não é muito diferente. Hoje em dia, com a rede social, a gente acha que todo mundo vive bem. Já notou? Eu, pelo menos, acho isso. Eu disse, nossa, não é possível, só eu sou pobre, só eu tenho que trabalhar nesses lugares sujos, ficar cansado, com olheira e dormir pouco. Não é possível. O povo, assim, está sempre assim, mostra aquele... Uau! Nossa, que família perfeita, que casa perfeita! Olha só, que filhos, que marido, que esposa, que casa, né? Assim, tudo perfeito. E a gente lida com muitos casos assim, em que na rede social é toda aquela beleza, mas por trás está um casamento destruído, está famílias em que os filhos não conversam com os pais, famílias todas passando uma dificuldade enorme, só que ali na rede social ela está perfeita. E temos que tomar muito esse cuidado. Abraão e Sara, eles resolvem, fazem o banquete, por causa da cultura, por causa dos familiares, para mostrar tudo aquilo. E quando a Bíblia menciona assim, banquete, não era uma festa pequena, era uma festa bem
né, volumosa, bem mostrada, para que dissesse assim, não, eles estão prosperando, eles estão na bênção. E dessa forma, eles tentaram transmitir isso, só que por trás estava tendo esses problemas. Por isso, temos que tomar muito cuidado. Por isso que Jesus ele expressa também, né, o pastor sempre menciona Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Né? Ele sempre menciona esse versículo para dizer assim, o exterior não mostra o interior. Né? O exterior assim, é o que a gente apresenta. Passa assim, um cal, fica lá a parede tudo branquinha, bonitinho, mas por dentro está cheio de morte. E não diferente, Abraão e Sara estavam vivendo isso, né? Mostrando um banquete bonito, mas por trás, dentro de casa, estava um conflito que não pararia ali. Por isso que devemos tomar cuidado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 6 e 8, ele vai dizer, Paulo adverte sobre tolerar o problema em oculto. Não é boa a vossa jactância, orgulho ou festa. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele vai falando, mostrando também dessa mesma forma de nós aparentarmos alguma coisa, só que interiormente nós não sermos aquilo ali. Por isso que temos que tomar cuidado. Não há necessidade de nós mostrarmos aos homens, não há necessidade de fazermos isso. Há quem goste, e assim, eu respeito, não há problema, mas por mais que a gente queira mostrar algo, temos que, vale mais nós cuidarmos da nossa casa, da nossa família, de forma que Deus se agrade e cuidar dela bem, do que fazer uma grande festa e mostrar para os outros. Né? Porque se a nossa casa está bem, e eu volto a falar, se os filhos são bem cuidados, a gente também vê, em nota, crianças que têm uma estrutura familiar, que têm um acompanhamento da família, que são bem estruturadas, a gente vê nas atitudes das crianças também. A gente vê naqueles que têm as dificuldades, ali naquela casa tem a dificuldade. Aqui nessa casa a criança é bem estruturada, é instruída, ela é bem amada, né? A família é bem estruturada. Tudo isso aparece. Por isso que devemos tomar cuidado. A nossa família é um bem precioso que o Senhor nos deu. E a zombaria, ela ficou, né? Sara ficou muito aborrecida, mas tomou essa atitude. E aqui a gente tira essa lição assim, né? Que Sara suportou, por 5 anos foi suportando. Quem suporta tanto tempo assim? Zombaria. Até que chegou um momento que aí, quando viu Ismael zombando do próprio filho, se doeu. Quem que não se dói pelo seu próprio filho? Eu também me dou pelos meus filhos, pelos meus pequenos que já estão grandes. Eu também me dou por eles. Né? Só que aí chegou no momento, aquilo que ela estava segurando, chegou nesse momento, explodiu. E aí explodiu assim, manda embora. Né? E trouxe isso. Só que aí, né, são consequências. Ainda que as atitudes, né, acabam levando a tantos problemas, né, saibamos lidar com cada uma das situações. Porque ainda que não queiramos, né, Deus é justo. Deus é justo tanto para fazer com o ímpio, mas também para fazer com as nossas vidas. Deus é justo tanto para trazer justiça para uma outra pessoa que está cometendo um erro, mas esse mesmo Deus justo, ele é poderoso para trazer sobre as nossas vidas a consequência dos nossos erros. Não que Deus ele é ruim, mas ele é um Deus justo e santo, e ele cuida dos seus filhos. E ele permite nós tomarmos atitudes erradas, permite nós plantarmos, mas a palavra vai falar assim, o homem que não devemos zombar ao Senhor, mas aquilo que o homem semear, isso ele colherá.
Por isso, venhamos a semear coisas boas, né? E tomarmos cuidado de não sermos enganados pelo diabo, pela voz do inimigo, né? E tomarmos atitude segundo a ansiedade do nosso coração. Amém? O ponto 3, a tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Aqui, Abraão errou, Sara errou, mas Deus interveio. Deus ele mostrou, o seu cuidado, o seu amor para com Abraão e Sara. Ainda que eles erraram, Deus mais adiante ele vai arrumar toda essa bagunça. Vai permitir tudo isso, vai mostrar para Abraão o que eles fizeram, mas depois ainda assim Deus, que é riquíssimo em misericórdia, sabendo as condições de Abraão e de Sara, Deus vai conceder a Isaac cumprir com a promessa, mas a Ismael também ser amparado pela parte do Senhor. Por isso que Deus vai falar, como disse aqui, ele vai estar ele vai dizer para Abraão assim: ouça Sara, ouça Sara, porque Ismael será também uma grande nação. Então Deus, ele vem e faz, ele não resolveu, ele permitiu as consequências. Nas nossas vidas, Deus vai permitir as consequências. Mais adiante, Deus pode conduzir, quando a gente se arrepende, quando a gente vê que não tem, assim, tá tudo assim por culpa nossa, a gente reconhecermos os nossos erros, daquilo que nós semeamos lá atrás e aceitarmos, que recebemos aquilo ali por causa de... Então Deus vem e conduz da forma dele. Porque até então a gente conduz sempre do nosso jeito. E do nosso jeito sempre vai dar uma hora que vai dar errado, vai dar problema. Mas Deus, que é misericordioso, Ele vai nos conduzir a olharmos para frente. Por isso que Paulo vai escrever em Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isaías 43, 18, 19 diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Abrirei um caminho no deserto e rios nos lugares secos. Mudar de atitude exige mais do que força de vontade, exige uma renovação da mente e busca pela direção divina para não repetir os mesmos erros. Aquilo que Abraão e Sara passaram, Deus permitiu, e agora eles vão conduzir eles para frente, olhar para frente. Das nossas vidas, da mesma forma. Aquilo que a gente errou lá atrás, não venhamos a errar adiante. Não venhamos tomar as mesmas atitudes. Entendendo que aquilo que deu errado lá atrás, a receita lá atrás vai dar errado para frente também. Então, olhamos para frente, olhando aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor orienta para que nós venhamos a viver o melhor de Deus, Já tem Efésios 4, 22 a 24, Provérbios 3, 5 ou 6, Provérbios 4, 25 ao 27. Amém? Tópico 3, nossa, eu já praticamente só vou ler, e aí a gente vai ler corrido os 3 pontos, e aí eu vou só comentar um pouco. Amém? E a gente encerra. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo.
Gênesis 21, 14. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz e o seu clamor e a voz do menino. Mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada em seu favor. Deus ouviu e Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende o nosso clamor. Jeremias 33, 3. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Aleluias. Então, ainda que eles erraram, a gente vê pela história que Deus depois contornou toda essa história para as coisas darem certo e Deus ele ser engrandecido nas nossas vidas, não diferente, ainda que a gente às vezes esteja passando provas e dificuldades e coisas muitas vezes que nós mesmos, né, viemos a ter plantado errado, né? O que não podemos é simplesmente dizer assim, achar que não há mais solução. O Deus a qual nós servimos, ele é poderoso para trazer um milagre, para mudar situações, para contornar, né, situações e nos dar um fim ainda melhor, né, daquilo que nós estamos achando que vai acontecer. Não podemos desesperar e simplesmente assim, não tem mais o que fazer. Nós devemos clamar ao Senhor. O estudo de hoje ele traz esse entendimento que ainda que eles erraram, Abraão e Sara erraram, pagaram suas consequências e graças a Deus por isso, e eu digo graças a Deus se nós, né, errarmos nessa terra e, né, as consequências vierem para as nossas vidas nesta terra, porque é melhor que a gente, né, seja açoitado pelo Senhor, a gente seja corrigido pelo Senhor, né, nessa terra, do que isso, né, se tornar em um mal que venha aos nossos filhos pagarem, ou de alguma forma isso se tornar, ou mesmo a gente não estar na vontade de Deus e se enganando, achando que vai para o céu e não vai para o céu e ainda pagar lá no inferno por causa de dessa terra. Então, né, saiba que toda correção da parte de Deus é uma bênção, ela está tratando conosco e Deus, ele muda a história, ele muda situações. E nessa convicção que devemos andar, Deus, ele muda, mas nós precisamos clamar e ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus, atentar para aquilo que Deus fala. Se Abraão, lá atrás, ele tivesse esperado, né? Ele ficou todo animadinho, porque Deus deu vigor para ele. Ah, não é? Ficou todo animado, ele veio assim, né? Fiquei bem, a coisa voltou. Tudo voltou a funcionar. E aí ele tivesse ficado quieto, né, não teria passado tanto, mas resolveu tomar uma atitude, e essa atitude estava fora da vontade, pagou pela consequência. Ainda que depois Deus contornou, mas temos que tomar cuidado. Não devemos, volto a dizer, não devemos dar voz ao pecado, mas antes confiar em Deus, esperar em Deus, né, esperar de todo o nosso coração. Né, o Senhor é aquele que pode trazer um milagre. Amém? Esse é o estudo de hoje para a glória de Jesus. Amém?